Eu diria que o que aconteceu comigo não é necessariamente algo aterrorizante. No entanto, mesmo com o passar dos anos, essas experiências pessoais continuam sendo um completo mistério para mim. Um mistério para o qual muito provavelmente jamais encontrarei uma explicação. Para começar minha história, preciso descrever alguns aspectos da personalidade da minha mãe, porque eles serão importantes mais adiante. Minha mãe nasceu e cresceu ali na região de Tabatinga, no Amazonas. Durante a infância, conviveu com pessoas de origem indígena, das quais acabou absorvendo muitas ideias e crenças relacionadas à bruxaria, aos espíritos e à reencarnação. Tanto eu quanto minhas irmãs fomos criadas na religião católica pela nossa mãe. Ainda assim, de vez em quando ela nos contava que via e ouvia pessoas que na verdade já não estavam mais neste plano. Crianças, mulheres e outras figuras que apareciam na escuridão. Quando eu tinha por volta de 15 anos, achava que ela apenas tentava nos assustar. Mas depois de tudo o que vivi, já não tenho tanta certeza de que fosse apenas isso. Anos depois, minha mãe ficou gravemente doente por causa de um câncer de mama muito agressivo, que infelizmente acabaria tirando sua vida. Um dia antes de falecer, ela estava internada em um quarto compartilhado em Manaus, e foi ali que aconteceu o seguinte. Naquele dia, os médicos iriam sedá-la porque a dor já havia se tornado insuportável. Em determinado momento, entrei no quarto e fiquei em pé, aos pés da cama dela, perto da porta que, por estar aberta, deixava um pequeno canto completamente escuro entre ela e a parede. Depois de conversar por bastante tempo com minha mãe, me despedi dizendo que voltaria no dia seguinte para visitá-la. Foi então que, com toda a tranquilidade do mundo, ela me perguntou: "Ei, quem é a mulher que veio com você?" Ao ouvir aquilo, olhei para a outra senhora que dividia o quarto com minha mãe, pensando que ela estivesse se referindo àquela paciente. Respondi que era apenas outra paciente internada. Minha mãe balançou a cabeça e, sem tirar os olhos do canto escuro que ficava atrás de mim, apontou para ele e disse: "Não, não é ela. Estou falando da mulher de preto que sempre vem com você." Um arrepio gelado percorreu meu corpo inteiro assim que ela terminou de dizer aquelas palavras. Eu me recusei completamente a olhar para o lugar que ela estava apontando e encarava com tanta atenção. Mal consegui responder algo como: "Ah, sim, mãe. É uma senhora que está cuidando de mim para que eu não fique sozinha." Minha mãe apenas sorriu e me pediu que agradecesse àquela mulher por estar cuidando de mim. Já se passaram 13 anos desde então e essa experiência nunca deixou de rondar meus pensamentos. Até hoje, não sei quem ou o que minha mãe viu naquele dia. Mas meu relato não termina aqui. Meses depois que minha mãe e meu pai faleceram, com apenas 9 dias de diferença entre uma morte e outra, vivi um segundo acontecimento completamente inexplicável. Certo dia fui buscar comida para os meus colegas de trabalho em um carro que haviam me emprestado. Na volta, passei em frente à casa que havia pertencido aos meus pais e onde eles me viram crescer. Ver aquela casa novamente fez com que uma tristeza muito profunda tomasse conta de mim ao lembrar que eles já não estavam mais comigo. Parei por alguns instantes para tentar me recompor, e quando finalmente consegui, entrei no carro decidida a voltar para o trabalho. Mais à frente, parei para esperar o momento certo de entrar em uma rua. Minha cabeça continuava cheia de lembranças e pensamentos sobre meus pais, e acabei mergulhando completamente neles. Justo quando eu estava prestes a acelerar para entrar na pista, ouvi a voz do meu pai dizendo: "Melissa." Eu juro pela minha vida que era a voz dele. Não tenho a menor dúvida disso. Ao ouvi-la, me assustei tanto que pisei no freio imediatamente. Naquele exato instante, uma carreta passou na minha frente em altíssima velocidade e de maneira completamente imprudente. Se eu tivesse avançado apenas alguns segundos antes, os 2 veículos teriam colidido, e é muito provável que eu tivesse morrido ali mesmo. Por sorte, a voz do meu pai fez com que eu parasse o carro. E embora ele já não estivesse fisicamente ao meu lado, naquele dia salvou minha vida de forma direta. Minha mãe às vezes sai tarde do trabalho.
É bizarro, mas ela está no mesmo emprego há 30 anos e continua exercendo a profissão com o mesmo entusiasmo de sempre. Mas a parte de que ela menos gosta é justamente sair já de madrugada. Ao longo desses anos, aconteceram com ela várias situações relacionadas à violência e à insegurança. Porém, também viveu 2 acontecimentos que poderíamos chamar de paranormais. É com um deles que quero iniciar meu contato com vocês. Espero, em algum momento, também poder compartilhar o segundo. Isso aconteceu em 2008, e desde então, essa é uma história que sempre pedimos para minha mãe contar. Com o passar dos anos, ficou mais fácil para ela narrá-la. Ainda assim, sempre que chega ao final, precisa fazer uma pausa. Sem exceção, ela volta a sentir por alguns instantes o mesmo medo e o mesmo terror daquela noite. Naquele dia, ela saiu tarde do trabalho e teve sorte porque assim que chegou ao ponto de ônibus, um micro-ônibus já vinha se aproximando. A região é escura e muitas vezes os motoristas simplesmente não param ali. Quando isso acontece, minha mãe precisa caminhar algumas ruas até outro ponto. Mas, ao que tudo indicava, o motorista percebeu que era uma senhora esperando sozinha e resolveu parar. "Boa noite", disse minha mãe ao subir e pagar a passagem. "Boa noite", repetiu ela dessa vez um pouco mais alto, olhando de relance para a senhora que estava sentada no último banco. Minha mãe se acomodou no segundo banco e apenas o motorista respondeu ao cumprimento. Minha mãe costuma prestar muita atenção nesse tipo de detalhe. Então repetiu novamente, ainda mais alto. "Boa noite!" Ela falou olhando para o fundo do veículo, mas mais uma vez não houve resposta. "Boa noite, senhora. Eu já respondi", disse o motorista sorrindo. "Não, meu filho. Estou falando com a senhora que está lá no fundo." Minha mãe viu o motorista pelo espelho retrovisor. Primeiro ele olhou para ela, depois abaixou um pouco a cabeça para enxergar o fundo do ônibus e, em seguida, voltou a encará-la. "Estamos só nós 2, senhora." Um arrepio percorreu o corpo da minha mãe. Ela se virou completamente para trás e percebeu que, de fato, estavam sozinhos. "Ai, meu filho, eu juro que tinha uma senhora sentada ali." O motorista não soube o que responder. Algumas ruas mais adiante alcançaram outro micro-ônibus da mesma linha. Dele desceu um rapaz que minha mãe acredita ser um supervisor. Ele entrou no veículo e o motorista contou o que acabara de acontecer. "Sim", respondeu o rapaz tranquilamente. "Ela costuma entrar nessa linha quando os ônibus passam quase vazios durante a noite." O motorista ficou visivelmente nervoso. Quando finalmente minha mãe avisou que iria descer, o motorista parou o ônibus e também desceu para respirar um pouco. Antes de seguir caminhando para casa, ela permaneceu alguns instantes conversando com os 2. Comentou sobre alguns chás que ajudavam a aliviar o susto, e era exatamente o que ela pretendia tomar assim que chegasse em casa. O supervisor também estava dizendo alguma coisa. Minha mãe não se lembra exatamente do que, mas o que ela nunca esqueceu, porém, foi que ele interrompeu a frase de repente. Os 2 olharam para ele. O supervisor estava com os olhos fixos na parte de trás do ônibus. Então minha mãe e o motorista também olharam naquela direção. Ela diz que na última janela, lá estava aquela senhora. Era extremamente magra, com aparência de morta. Seus olhos eram completamente vazios, como se as órbitas estivessem vazias. Mesmo através do vidro opaco, era possível vê-la com clareza. Minha mãe disse para os 2 não entrarem novamente no ônibus e simplesmente começou a caminhar em direção à casa. Os 2 rapazes permaneceram ali, parados ao lado do veículo, encarando aquela última janela. Ela nunca mais voltou a ver aquele motorista. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amigos do Diário. Minha história aconteceu há muitos anos, mas eu queria compartilhá-la com você e com toda a comunidade. Começo dizendo que cresci em um sítio com a minha família perto de Minas, e as minhas primeiras lembranças são de sentir medo de viver naquele lugar.
Havia uma energia muito pesada, principalmente durante a noite. Praticamente não tínhamos vizinhos e morávamos em uma região rural, por isso ninguém saía de casa depois que escurecia. A única exceção era o meu pai, que às vezes saía para cuidar dos animais durante a madrugada. Mas tudo piorou quando a minha mãe engravidou pela segunda vez. Eu tinha cerca de 10 anos naquela época, e os fenômenos paranormais aumentaram de um jeito que já não parecia normal. O que mais acontecia era ouvirmos passos sobre o telhado da casa, como se alguém estivesse correndo e pulando de um lado para o outro. Também víamos sombras passando do lado de fora das janelas, e os animais começaram a agir de uma forma muito estranha. Minha mãe contava que certa vez ouviu alguns bodes conversando dentro do curral. No momento em que elas perceberam a presença dela, simplesmente ficaram em silêncio. Quando o meu irmão finalmente nasceu, aconteceu algo extremamente sombrio, algo que até hoje tira o meu sono. Uma das cabras aparecia de madrugada bem diante do berço do meu irmão recém-nascido, em pé sobre 2 patas. Juro que ninguém conseguia entender como aquele animal entrava na casa se tudo permanecia trancado. Meu pai sempre terminava expulsando a cabra no sacode. Até que uma noite ele resolveu ficar acordado apenas para descobrir por onde aquele bicho entrava. Eu também estava sem conseguir dormir e fiquei fazendo companhia para ele. O que vimos naquela madrugada nunca mais saiu da minha cabeça. Nós vimos aquela cabra se aproximar da porta dos fundos, segurar a maçaneta, abrir a porta exatamente como uma pessoa faria e entrar caminhando completamente ereta em direção aos quartos. Ficamos sem conseguir dizer uma palavra. Paralisados. Totalmente sem entender nada. Depois disso, meu pai começou a pensar seriamente em dar um fim naquela cabra. Só que certa noite ouvimos o choro do bebê. O problema era que o som vinha do curral, lá fora, no meio da escuridão da madrugada. Meu pai e minha mãe correram desesperados para fora da casa e encontraram o meu irmãozinho jogado na terra, chorando sem parar. Mas o que estava ao redor dele parecia o próprio inferno. As cabras tinham formado um círculo perfeito ao redor do bebê. Aquelas malditas estavam dançando, pulando sobre 2 patas e rindo. Eu juro que elas riam. Eram risadas grotescas. Meu pai, tremendo e gritando, sacou a arma. No instante em que as cabras viram o revólver, fugiram desesperadas em direção ao mato e desapareceram na escuridão. Enquanto isso, os outros animais do sítio tremiam de medo nos seus cantos. Alguns cavalos chegaram a arrebentar as cercas de madeira tentando escapar em completo desespero. Nos dias seguintes, meu irmão ficou gravemente doente, sem que os médicos encontrassem qualquer explicação. Infelizmente, ele acabou morrendo. A dor e o terror fizeram meus pais venderem o sítio e se mudarem para a cidade. Eles nunca mais tiveram filhos. A verdade é que, apesar de tantos anos terem passado, ninguém da família fala sobre esse assunto. Nunca conseguimos entender o que realmente aconteceu naquele sítio, nem descobrir o que eram aquelas coisas que fingiam ser as nossas cabras. Olá a todos que ouvem ou leem meu relato. Meu nome é Mariana e o que vou contar aconteceu comigo há pouco mais de 2 anos, quando meu pai morreu. Durante muito tempo pensei que essa história tivesse alguma relação com ele. Não porque eu acredite que fosse o espírito dele, nem porque tenha visto algo que pudesse reconhecer como sendo dele, mas porque eu jamais teria estado naquele bosque se não fosse por ele. Eu não teria aquela caminhonete nem aquela barraca de camping, e muito menos saberia que aquele lugar existia. Tudo o que aconteceu naquela noite começou por causa de uma necessidade um pouco absurda de me aproximar de um homem que, infelizmente, eu quase não conheci. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito pequena. Minha mãe nunca falava sobre ele, e quando o assunto surgia, era apenas para dizer que ele havia sido uma pessoa irresponsável, que nunca soube cuidar de ninguém, e que a melhor coisa que poderia ter feito era permanecer distante. Durante toda a minha infância, recebi apenas algumas ligações dele. Algumas mensagens de aniversário e uma visita da qual mal me lembro, porque eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Depois disso, ele simplesmente desapareceu da minha vida.
Minha mãe nunca permitiu que eu tentasse procurá-lo, e com o tempo eu também aprendi a não fazer perguntas para evitar discussões. Quando cresci, poderia ter entrado em contato por conta própria, é claro, mas naquela altura já existia uma espécie de vergonha entre nós dois. Eu não sabia o que dizer, e ele também parecia não saber como se aproximar. Acabamos nos tornando duas pessoas que sabiam que eram pai e filha, mas que de alguma forma preferiam não descobrir o quanto haviam se tornado estranhos um para o outro. Descobri que ele havia morrido porque um dos meus tios, irmão dele, me ligou. Curiosamente, esse tio conviveu muito mais comigo do que meu próprio pai. Ele me contou que tudo havia acontecido de forma repentina. Disseram que encontraram meu pai morto em casa e que nos dias seguintes precisariam organizar documentos, contas e os pertences dele. Eu não senti a dor que uma filha deveria sentir ao receber uma notícia dessas. E foi justamente isso que mais me abalou. Permaneci sentada, segurando o telefone, pensando que agora qualquer possibilidade de conhecer meu pai havia acabado para sempre. Até aquele momento, mesmo sem contato, eu ainda podia imaginar que um dia nós nos encontraríamos, que ele explicaria suas razões ou que eu finalmente teria coragem de cobrar as minhas respostas. A morte dele não tirou um pai de mim, tirou a possibilidade de um dia tê-lo. Uma semana depois, meu tio voltou a me ligar. Ele disse que meu pai havia deixado uma caminhonete em meu nome. Era uma antiga Toyota Bandeirante, daquelas que quase não se vêem mais nas cidades. Era verde escura, com a pintura castigada pelo sol e vários amassados pequenos nas portas. Dava para perceber que tinha rodado muito, assim como meu pai. Quando fui buscá-la, imaginei que estaria cheia de lixo ou com aquele cheiro abafado de carro que passou anos sem ser limpo. Mas, para minha surpresa, ela estava muito bem conservada. O cheiro era de terra, madeira e fumaça. Na parte de trás havia caixas com equipamentos de camping, uma caixa térmica, uma churrasqueira velha, lanternas, uma barraca e várias cobertas enroladas. Meu tio me contou que meu pai saía praticamente todos os fins de semana. Segundo ele, meu pai não era muito sociável. Ele gostava de dirigir por horas e dormir sozinho no meio do bosque. Depois disso, meu tio pegou o celular e me mostrou algumas fotografias. Em quase todas aparecia a mesma caminhonete estacionada entre pinheiros, ao lado de uma fogueira ou perto da margem de algum rio. Meu pai nunca aparecia nas fotos. Havia apenas uma cadeira vazia, uma caneca de metal, um prato e uma vara de pesca apoiada sobre uma pedra. Pareciam fotografias de alguém que viajava sozinho e que nunca sentiu necessidade de provar para ninguém que havia estado ali. Uma das fotos chamou especialmente minha atenção. Nela, a caminhonete estava parada em uma clareira cercada por árvores muito altas. Atrás, havia um riacho e, ao lado, uma pedra plana onde meu pai havia deixado uma caneca. Meu tio reconheceu o lugar imediatamente. Disse que era o favorito do meu pai e que ele havia voltado ali inúmeras vezes ao longo dos anos. Não sei exatamente em que momento decidi ir até lá. Acho que no começo só queria dirigir a caminhonete para sentir como era. Depois comecei a mexer nas caixas, a abrir as bolsas e imaginar meu pai usando todos aqueles objetos. Encontrei um caderno com rotas anotadas em uma letra horrível, registros de gastos com combustível e nomes de lugares. Não havia pensamentos, confissões ou qualquer coisa que realmente me ajudasse a conhecê-lo, algo que, confesso, eu esperava encontrar. Havia apenas quilômetros percorridos, preços, datas e anotações como quantidade de lenha necessária ou a estrada fica pior depois da chuva. Entre essas anotações estava o lugar da fotografia. Pensei que acampar ali poderia ser uma espécie de homenagem. Não queria fazer nenhuma cerimônia nem dizer palavras bonitas, só queria me sentar onde ele havia se sentado, acender uma fogueira com as coisas dele e passar uma noite na barraca que um dia foi sua. Era o mais perto que eu conseguiria chegar de compartilhar algo com ele. Eu nunca havia acampado sozinha. Tinha acampado quando era criança e outra vez com amigos da faculdade, mas sempre havia muita gente, música e outras barracas por perto. Eu nunca estava realmente sozinha e isso faz toda a diferença. Dessa vez, seria diferente.
O lugar ficava a dezenas de quilômetros da casa mais próxima, e o último trecho era uma estrada de terra tão estreita que mal passava a caminhonete. Contei à minha mãe que faria uma viagem, mas não disse para onde iria. Sabia que ela tentaria me impedir ou transformaria aquilo em mais uma discussão sobre meu pai, como sempre fazia. Revisei a caminhonete, comprei comida para 2 dias, levei bastante água e saí bem cedo em uma sexta-feira. Cheguei pouco depois das 4 da tarde. O trajeto havia sido muito mais longo do que eu imaginava e, em alguns momentos, achei que estivesse perdida. Mas reconheci a clareira da fotografia assim que me aproximei. A pedra continuava ao lado do riacho, havia um círculo de terra escurecida pelas antigas fogueiras e alguns troncos cortados que serviam como bancos. O lugar era lindo. As árvores cresciam tão próximas umas das outras que quase escondiam o céu, embora a clareira ainda recebesse bastante luz. Não havia lixo. Não havia barulho de motores. Também não existia sinal de celular. Para muitas pessoas, aquilo pareceria perigoso. Para mim, era exatamente o contrário. Sempre tive mais medo dos vivos do que de qualquer espírito da floresta. Pensava que quanto mais distante estivesse de outras pessoas, mais segura estaria. Levei bastante tempo para montar a barraca. Ela era grande e eu só tinha como referência um vídeo na internet de um modelo parecido. Algumas varetas tinham marcas feitas com fitas coloridas, provavelmente para que meu pai soubesse onde cada uma deveria ser encaixada. Mesmo assim, precisei desmontar parte da estrutura e começar tudo de novo. Quando terminei, senti um orgulho quase infantil de mim mesma. Coloquei um colchonete, um saco de dormir e uma pequena lanterna dentro da barraca. Depois peguei a cadeira que aparecia nas fotografias e a coloquei ao lado da pedra. Preparei café usando a caneca de metal que havia pertencido ao meu pai e fiquei ali, apenas observando a água do riacho correr. Por alguns instantes, senti algo muito próximo da paz. Talvez felicidade. Talvez a sensação de estar, de alguma forma, perto do meu pai. Pensei nele preparando o café naquele mesmo lugar, ouvindo exatamente o mesmo som da água. Fiquei me perguntando se ele também passava horas sentado sem fazer nada. Se pensava em mim. Se algum dia teve vontade de me procurar para que eu o acompanhasse em uma viagem como aquela. Não encontrei resposta para nenhuma dessas perguntas, mas pela primeira vez, elas deixaram de parecer urgentes. O bosque estava fresco e o ar tinha cheiro de pinheiros e terra úmida. Acendi a fogueira antes de escurecer e esquentei a comida em uma frigideira pequena. Tudo saiu pior do que eu esperava. O café ficou forte demais, a comida grudou na panela e a fumaça da fogueira parecia me seguir, não importava onde eu me sentasse. Pensei que minhas roupas ficariam completamente impregnadas com aquele cheiro. Mesmo assim, aproveitei cada momento porque conseguia imaginar meu pai fazendo exatamente a mesma coisa. Mas o que realmente me fez escrever esta história aconteceu depois que anoiteceu completamente. Enquanto ainda havia um pouco de claridade, o bosque parecia enorme, mas compreensível. Eu conseguia distinguir as árvores, a estrada e a caminhonete. Quando a última luz desapareceu, tudo o que estava além do círculo iluminado pela fogueira simplesmente deixou de existir. Só era possível enxergar os troncos mais próximos, iluminados apenas de um lado. Atrás deles havia uma escuridão sem fim. Era pior do que fechar os olhos. Era um preto tão profundo que parecia ter profundidade própria, como se entre as árvores existissem espaços imensos, onde qualquer coisa pudesse permanecer imóvel, apenas olhando. A fogueira demorou para apagar. Eu já havia parado de colocar lenha porque queria dormir cedo, mas sempre que as chamas diminuíam, era como se o bosque se aproximasse um pouco mais. Sem perceber, o estalo da madeira queimando havia se tornado minha companhia. Os troncos estalavam, as brasas se acomodavam e de vez em quando uma faísca subia antes de desaparecer no escuro. Quando restaram apenas pequenos pontos vermelhos entre as cinzas, ouvi pela primeira vez o verdadeiro silêncio daquele lugar. O riacho continuava correndo, mas parecia muito mais distante. Não havia insetos, nem pássaros, nem sequer o som do vento. Guardei minhas coisas usando uma lanterna de mão. Coloquei a comida dentro da caminhonete e limpei tudo o melhor que pude.
Eu estava agachada ao lado da caixa térmica quando ouvi um galho quebrar atrás de mim. O som foi exatamente como o de alguém pisando com todo o peso sobre um pedaço de madeira seca. Levantei imediatamente e apontei a lanterna para as árvores. A luz iluminou vários troncos, alguns arbustos e galhos baixos, mas não havia absolutamente nada ali. Fiquei parada por alguns instantes, tentando ouvir qualquer outro som. Pensei que pudesse ser um javali ou algum animal que eu nem conhecia. Na verdade, eu nem sabia quais animais viviam naquela região. Passei a lanterna de um lado para o outro e, por fim, voltei ao que estava fazendo. Assim que apaguei a lanterna, ouvi outro estalo. Dessa vez vinha de outro ponto e parecia um pouco mais próximo. Acendi a luz novamente e mais uma vez não encontrei nada. Iluminei o chão procurando olhos refletindo a luz, algum movimento ou uma sombra se afastando. Não havia nada. Permaneci imóvel até meu braço começar a doer de tanto segurar a lanterna. Depois acabei rindo de mim mesma. Eu estava em um bosque e havia galhos espalhados por toda parte. Era óbvio que algum animal pisaria neles mais cedo ou mais tarde. Entrei na barraca, fechei o zíper e acendi a pequena lanterna que havia deixado pendurada no teto. O interior parecia confortável, pequeno e seguro. Isso me tranquilizou bastante. Troquei de roupa, organizei minhas coisas dentro de uma mochila e olhei o celular. Ainda não havia sinal. Era um pouco mais de 10 da noite e pensei que bastava conseguir dormir. Se fechasse os olhos, quando os abrisse novamente já seria de manhã. Aquela parecia a solução mais simples e a única realmente possível. Apaguei a lanterna e entrei no saco de dormir. Não sei quanto tempo passou até que fui acordada por passos. Tenho certeza de que havia dormido porque despertei completamente desorientada. Durante um segundo, achei que estava na minha própria cama, em casa. Então ouvi outro passo. Era pesado. Um galho se partia, folhas se moviam e depois havia uma pausa. Alguns segundos mais tarde, o som se repetia. Aquilo definitivamente não parecia um animal pequeno. Era exatamente o ritmo de alguém caminhando devagar e com cuidado. Fiquei completamente travada. Os passos contornaram um dos lados da barraca e depois pararam. Esperei que continuassem, mas durante um bom tempo não ouvi mais nada. Pensei em acender a lanterna, mas tive medo de que a luz projetasse minha silhueta na lona e revelasse exatamente onde eu estava. Aproximei-me lentamente do zíper e tentei olhar por uma pequena abertura. Lá fora estava tão escuro que só conseguia enxergar um vazio completamente preto. Os passos voltaram e dessa vez vinham do lado da caminhonete. Convenci a mim mesma de que precisava verificar. Não podia passar a noite inteira imaginando que havia alguém do lado de fora. Acendi a lanterna de mão, abri o zíper apenas alguns centímetros e coloquei primeiro o braço para fora. Passei a luz pela clareira. A caminhonete continuava no mesmo lugar. A cadeira permanecia ao lado da pedra e a fogueira havia se apagado completamente. Não vi nenhum animal nem qualquer pessoa. Abri um pouco mais a barraca e coloquei a cabeça para fora. O ar estava extremamente frio. Iluminei novamente as árvores. Nada se movia. Saí da barraca e dei uma volta ao redor dela, depois caminhei até a caminhonete. Eu me sentia ridícula, mas ao mesmo tempo aliviada. Olhei atrás das árvores mais próximas e iluminei a estrada. Não havia pegadas visíveis nem qualquer sinal de outro veículo. Naquele momento pensei em ir embora. Poderia desmontar tudo rapidamente ou simplesmente deixar tudo ali e voltar na manhã seguinte para buscar minhas coisas. Mas praticamente tudo o que estava naquele lugar havia pertencido ao meu pai. A barraca, a cadeira, as lanternas, a caneca e até as cobertas. Abandonar tudo aquilo seria como perdê-lo mais uma vez. Abri a caminhonete e procurei alguma coisa que pudesse usar para me defender. Debaixo do banco encontrei uma faca grande dentro de uma bainha de couro. Não era uma arma elegante e, sinceramente, nem acredito que tivesse sido comprada para isso. Devia ser apenas uma ferramenta que meu pai usava para cortar cordas, galhos ou preparar comida.
Mesmo assim, segurá-la nas mãos me fez sentir mais protegida. Era como se meu pai estivesse me ajudando de alguma forma. Voltei para a barraca, fechei o zíper e apaguei a luz. Decidi que, se voltasse a ouvir qualquer coisa, simplesmente esperaria. Não sairia de novo. Se aquilo se aproximasse demais, ligaria a caminhonete e iria embora sem recolher absolutamente nada. Fiquei acordada por muito tempo, segurando a faca contra o peito. Aos poucos, o medo começou a diminuir, pois o corpo não consegue permanecer em estado de alerta para sempre. Os músculos relaxaram e, sem perceber, acabei dormindo outra vez. Foi uma voz que me despertou. Era uma mulher cantando. No começo pensei que ainda estivesse sonhando. A música era tão baixa que se misturava ao som do riacho. Eu não reconhecia a música e não conseguia entender nenhuma palavra. Era apenas uma voz feminina cantando bem devagar, como alguém que cantarolasse enquanto caminhava. O som vinha de longe, talvez da parte mais fechada do bosque. Continuei deitada, tentando entender o que estava ouvindo. A voz parava por alguns segundos e depois voltava, um pouco mais nítida. Não parecia uma gravação, muito menos um animal. Era possível perceber as respirações, pequenas mudanças de tom e a mesma melodia se repetindo. Era, sem dúvida, uma mulher. A primeira coisa que pensei foi que talvez houvesse outra pessoa acampando por perto, embora eu tivesse certeza de que não havia visto ninguém quando cheguei. Talvez existisse alguma cabana escondida mais para dentro da mata, ou alguém tivesse chegado enquanto eu dormia. Foi então que olhei para a lona da barraca e então percebi que não havia nenhuma luz do lado de fora. Se alguém estivesse caminhando naquele bosque durante a noite, teria uma lanterna, um celular ou pelo menos uma fogueira. Mesmo que estivesse longe, alguma coisa deveria ser visível entre as árvores. Mas não havia nada. A escuridão era absoluta e a mulher continuava cantando. Aproximei-me do zíper sem acender a lanterna e o abri apenas o suficiente para colocar a cabeça para fora. No exato momento em que fiz isso, a voz parou. Ela não terminou a frase nem diminuiu aos poucos, simplesmente se calou de repente. Fiquei com a cabeça exposta, observando a escuridão. Não vi absolutamente nada. Também não ouvi passos se afastando nem galhos se movendo, a voz simplesmente havia deixado de existir. Voltei para dentro e fechei o zíper. Naquele momento já não podia continuar dizendo a mim mesma que aquilo era apenas algum animal. Havia alguém no bosque. Alguém que sabia que eu estava ali. Alguém que havia decidido cantar no meio da escuridão e que se calou assim que percebeu que eu havia colocado a cabeça para fora. Pensei em ligar a caminhonete e ir embora. Também pensei em telefonar para alguém, mas continuava sem sinal. Eu não sabia o que fazer e qualquer decisão parecia pior do que permanecer imóvel. Se saísse, teria que atravessar vários metros até a caminhonete sem saber onde aquela pessoa estava. Se gritasse, confirmaria que estava assustada. Se acendesse a lanterna, revelaria minha silhueta. Permaneci sentada, segurando a faca com as duas mãos. Passaram-se 10 minutos, depois 20. Olhei para o celular. Eram 2h17 da madrugada, então ainda faltavam várias horas para o amanhecer. A voz não voltou. Os passos também não. Aos poucos, comecei a pensar que quem quer que estivesse ali já havia ido embora. Talvez fosse alguma pessoa estranha que morava nas proximidades. Talvez alguém que tivesse tentado me assustar e depois se cansado. Repeti para mim mesma que se aquela pessoa realmente quisesse me fazer mal, já teria se aproximado. Pouco a pouco, o silêncio voltou a parecer normal. Esperei mais meia hora. Então meu corpo começou a me vencer outra vez. Eu não queria dormir, mas fechava os olhos sem perceber. Em algum momento, deitei sem soltar a faca. Lembro de pensar que descansaria apenas alguns minutos.
A próxima coisa que ouvi foi o zíper da barraca. Era o som do fecho sendo aberto lentamente. Abri os olhos. A entrada da barraca estava se abrindo de baixo para cima. Primeiro apareceu uma linha preta, depois a abertura ficou um pouco maior. Eu não conseguia ver uma mão, um rosto ou uma silhueta. Via apenas a abertura aumentando devagar. Então gritei. Apenas gritei com toda a força que consegui e lancei a faca em direção à entrada. A faca atravessou a abertura e caiu do lado de fora. Não ouvi o som dela atingindo um corpo, não houve gemido nem passos correndo. A lona simplesmente ficou aberta e atrás dela havia apenas escuridão. Saí sem calçar os sapatos. Não procurei a lanterna nem o celular. Simplesmente corri até a caminhonete. Enquanto corria, tive a sensação muito clara de que havia alguma coisa à minha esquerda. Algo parado ali. Não sei se realmente vi aquilo. Até hoje não consigo afirmar, mas pelo que enxerguei de relance parecia uma figura alta e extremamente magra, parada entre a barraca e as árvores. Não vi o rosto. Nem sequer tenho certeza de que aquilo fosse real. Poderia ser um tronco, uma sombra ou alguma forma criada pela minha mente porque eu já esperava encontrar alguém. Só me lembro de sentir que não deveria olhar diretamente. Controlei a vontade de virar a cabeça, abri a caminhonete, entrei e tranquei as portas. Precisei de várias tentativas para colocar a chave na ignição porque minhas mãos tremiam demais. Quando o motor finalmente ligou, os faróis iluminaram a clareira. Por um segundo, vi a barraca aberta, a cadeira, a fogueira apagada e as árvores ao fundo. Não havia ninguém. Ninguém além de mim. Arranquei com a caminhonete. Segui pela estrada sem saber exatamente para onde estava indo, já que só queria me afastar daquele lugar. Olhava constantemente para os retrovisores, esperando ver alguma luz, uma pessoa correndo atrás de mim ou algo sobre a caçamba da caminhonete. Mas nada apareceu. Depois de vários quilômetros, cheguei a uma cabana que havia visto quando entrei na região. Imaginei que fosse um posto de vigilância ou uma casa usada pelos trabalhadores daquele lugar. Havia uma luz acesa e 2 veículos estacionados do lado de fora. Não tive coragem de bater na porta. Estacionei perto e permaneci dentro da caminhonete com as portas trancadas. Aos poucos, o medo começou a diminuir até dar lugar a um cansaço extremo. Dormi sentada, com a cabeça apoiada no volante. Acordei quando o sol já havia nascido e havia um homem varrendo a frente da cabana. Ele olhou para mim, mas não se aproximou. Eu também não quis contar nada. À luz da manhã, tudo o que havia acontecido parecia exagerado. Pensei na barraca, nas coisas do meu pai e na possibilidade de alguém levá-las. Por isso decidi voltar o quanto antes. Quando cheguei, a clareira parecia exatamente igual ao dia anterior. A barraca estava fechada. Foi a primeira coisa que me pareceu estranha. Eu tinha certeza de que havia saído pela abertura e deixado o zíper pela metade. Mas quando voltei, ele estava completamente fechado. A cadeira continuava ao lado da pedra, a caneca estava onde eu a havia deixado e a caixa térmica e a mochila também continuavam ali. Nada havia desaparecido. Examinei a barraca. A lanterna ainda estava pendurada no teto. Meu celular, que eu havia deixado para trás, permanecia sobre o colchonete. Do lado de fora, encontrei a faca vários metros adiante, cravada na terra pela ponta. Não havia sangue nem qualquer outra coisa nela. Nada indicava que tivesse atingido alguém. Procurei pegadas ao redor. O chão estava coberto de folhas secas e das marcas dos meus próprios sapatos. Vi algumas pegadas perto da caminhonete, mas poderiam ser minhas desde a tarde anterior. Não encontrei nenhum sinal de que outra pessoa tivesse estado ali. Também não havia pontas de cigarro, restos de comida, embalagens ou indícios de outro acampamento. Empacotei tudo o mais rápido que pude. Nem sequer preparei café. Desmontei a barraca, guardei as varetas e joguei tudo na caçamba da caminhonete sem me preocupar em organizar. Antes de ir embora, olhei mais uma vez para a pedra ao lado do riacho.
Pensei na fotografia do meu pai e em como tudo parecia simples naquele lugar à plena luz do dia. Nunca descobri quem estava cantando. Não perguntei se alguém vivia naquele bosque, nem se outras pessoas já haviam escutado algo parecido. Também não sei se meu pai chegou a passar por alguma noite estranha naquele lugar. A caminhonete ainda é minha e eu a uso para viajar e transportar algumas coisas. Durante muito tempo pensei em vender tudo, mas nunca consegui. Sinto que algum dia encontrarei coragem para tentar novamente, assim como meu pai fazia. Mando um grande abraço para vocês e para toda a comunidade de habitantes do canal. Antes de mais nada, gostaria que a história que vou compartilhar permanecesse anônima, pois envolve assuntos familiares bastante delicados. Dito isso, acho que devo começar contando que minha família tem uma forte ligação com o paranormal há várias gerações. Embora eu tenha muitas histórias que poderia compartilhar, hoje quero falar sobre algo que aconteceu recentemente e que está relacionado a um sonho lúcido muito peculiar. Para que vocês entendam bem o contexto, preciso falar sobre 3 pessoas da minha família. Minha tia Carla, meu tio Juan e o filho deles, meu primo Pedro. Vale esclarecer que todos esses nomes são falsos para preservar suas identidades. Eles moravam em um estado diferente do meu e do restante da minha família mais próxima. Durante muito tempo, perdemos completamente o contato com eles e chegamos a não fazer ideia do que havia acontecido com suas vidas. No entanto, depois de vários anos afastados, eles reapareceram e não demorou muito para que nossa relação começasse a se desgastar por causa do temperamento extremamente instável e hostil da minha tia Carla. No fim, ela voltou para sua cidade de origem junto com os outros filhos. Só direi que essa cidade é muito conhecida no meu país pela forte presença da bruxaria. O único que decidiu permanecer na nossa cidade foi meu primo Pedro. Pouco tempo depois da partida deles, meu tio Juan começou a passar muito mal. Ele consultou vários médicos, mas nenhum conseguiu explicar o motivo da rápida piora em sua saúde. Sem encontrar respostas, resolveu buscar uma alternativa à medicina convencional, se é que vocês me entendem. Ele procurou uma senhora conhecida por fazer curas espirituais. Assim que começou a atendê-lo, ela afirmou que o estado de saúde dele era consequência de um trabalho de bruxaria feito contra ele. Nunca soube exatamente a que tipo de trabalho ela se referia nem qual era seu verdadeiro objetivo. O que eu realmente soube, porque meu próprio tio me contou, foi que aquela senhora disse que a pessoa responsável por tentar fazer aquele mal acabaria recebendo tudo de volta, e em dobro, mais cedo ou mais tarde. Depois disso, tudo voltou ao normal para mim e para minha família. Meses depois, porém, Pedro nos avisou que sua mãe, minha tia Carla, estava gravemente doente. Ele nos mostrou uma fotografia dela e, sinceramente, foi impossível reconhecê-la. Ela estava extremamente abatida e havia perdido muito peso em pouquíssimo tempo. Parecia uma pessoa completamente diferente. Restava apenas uma sombra de quem ela havia sido um dia. Alguns dias depois de Pedro nos mostrar aquela fotografia, minha tia Carla faleceu. Na mesma hora, não consegui deixar de lembrar do que aquela senhora havia dito ao meu tio sobre o destino da pessoa que tentasse fazer mal a ele. Seja como for, no mesmo dia em que soubemos da morte dela, Pedro me pediu para acompanhá-lo até sua casa, porque não queria enfrentar aquele momento sozinho. Ele me emprestou seu quarto e naquela noite dormi lá. Foi uma das noites mais longas da minha vida. Embora eu nunca tenha visto nada, não conseguia deixar de sentir uma presença extremamente pesada percorrendo toda a casa. Era como se minha tia ainda estivesse ali, acompanhando o próprio filho. Algumas semanas depois aconteceu o que realmente me motivou a compartilhar essa experiência. Vocês precisam saber que desde criança tenho a capacidade de manter a consciência durante os meus sonhos, até mesmo nos piores pesadelos. Mesmo nessas situações, costumo perceber que estou sonhando, e muitas vezes consigo controlar o que acontece. Certa noite, enquanto estava sozinho em casa, tive um sonho lúcido, no qual eu estava limpando a casa.
De repente olhei em direção à sala e vi minha tia Carla sentada em um dos sofás. Ela me encarava com um sorriso que ia praticamente de orelha a orelha, dando ao seu rosto uma expressão profundamente perturbadora. Ao vê-la daquela forma, fiquei completamente paralisado. Pouco depois percebi que aquilo não podia ser real, porque eu sabia que ela já havia morrido. Foi esse pensamento que me fez tomar consciência de que eu estava sonhando. Com isso em mente, tentei simplesmente ignorá-la. Baixei a cabeça e caminhei em direção ao meu quarto dentro do sonho. Mas, de repente, fui tomado por um desespero imenso e senti uma vontade incontrolável de sair correndo. Foi exatamente nesse instante que despertei de forma brusca. Ao abrir os olhos, o pesadelo ficou ainda pior. Na frente da minha cama havia uma sombra com forma humanoide que, em questão de segundos, se lançou sobre mim. O mais aterrorizante foi sentir fisicamente o colchão afundar sob o peso daquela coisa que agora estava em cima do meu corpo. Quando senti meu coração quase sair pela boca de tanto medo, consegui despertar mais uma vez. Foi então que percebi que havia tido um sonho dentro de outro sonho. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular para ver as horas. Eram exatamente 3 da madrugada. Nunca, em toda a minha vida, havia passado por algo parecido. O medo foi tão intenso que não consegui fechar os olhos novamente até o sol nascer. Só então consegui me acalmar um pouco. Mesmo assim, até hoje sou atormentado pela ideia de voltar a sonhar com minha tia Carla e encontrar mais uma vez aquele sorriso horrível estampado em seu rosto.